Fala pessoal, a aula de hoje vai ser sobre o trítono. Esse assunto é bem importante se conhecer para poder avançar no mundo das funções harmônicas, tá? O conceito é bem simples. O que é um trítono? É uma distância de 3 tons, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, as notas Si e Fá, a distância entre o Si e o Fá são 3 tons, né? Então, isso significa que entre o Si e o Fá eu tenho um trítono, né? O próprio nome sugere isso. Tri, de 3, tone de tom, né? Trítono. São 3 tons. Mas qual é a moral do trítono? Por que ele recebeu um nome especial? O que tem de importante, né, nesses 3 tons aí entre duas notas? Se eu toco duas notas que estão separadas pelo intervalo de 3 tons ao mesmo tempo, eu vou ter um som bastante instável, bastante tenso, tá? Vou mostrar isso na prática aqui para vocês ouvirem. Então, se eu tocar a nota Si e a nota Fá ao mesmo tempo, eu vou ter esse som aqui, ó. É um som bastante tenso, né, instável, parece que precisa resolver, né? Eu estou mostrando aqui no vídeo um tecladinho para ficar fácil de visualizar também esses conceitos todos que eu vou falar aqui, mas esse som, né, esse som do trítono, ele é instável, parece que precisa resolver. O que aconteceria se eu pegasse dessas duas notas, pegasse a primeira aqui, o Si, né, e deslocasse um semitom para cima? Do Si eu fosse para o Dó, e aqui onde eu estou no Fá eu fosse um semitom para baixo, do Fá eu fosse para o Mi. Então daqui eu fosse para cá. Parece que essa combinação aqui, ó, ela é bem mais tranquila, né, estável, harmoniosa, né? Já essa aqui é tensa. E daqui para cá eu fiz só um caminho cromático, né? Eu andei um semitom e um semitom. Então foi um leve deslocamento cromático que eu saí daqui para cá. Eu fui da tensão para a resolução. Isso aqui tem tudo a ver com a última aula que eu falei sobre funções harmônicas lá. Lá na aula de funções harmônicas a gente viu que o quinto grau, o quinto acorde do campo harmônico maior de Dó era o Sol com sétima, né? O Sol com sétima era o acorde dominante e o Dó é o acorde tônico, né? O acorde de resolução, de paz. Então repare aqui, ó, que o Sol com sétima ele tem as notas Fá e Si que a gente acabou de tocar, ó. Tá aqui, ó, Fá e o Si dentro do acorde de Sol com sétima. E o acorde de Dó maior tem as notas Dó e Mi, que eu acabei de tocar aqui, ó. Então essa passagem aqui, daqui pra cá, tá nesses acordes, ó. Justamente de um acorde dominante para um acorde tônico, tá? Então, qualquer cadência onde eu viesse de um acorde, daqui a pouco eu passasse para um acorde com sétima, depois fosse para o acorde tônico, eu estaria fazendo esse movimento de resolução, onde eu estou indo do trítono para um intervalo aqui tônico, né? Um intervalo tranquilo, né? De paz. Então é por isso que as funções harmônicas, né? Dominante e tônica são assim, porque o dominante ele tem o intervalo do trítono e ele resolve na função tônica por um deslocamento cromático, tá? É só o acorde com sétima, né, um acorde maior com sétima menor que tem o trítono? Não, no próprio campo harmônico maior, a gente viu lá que o sétimo grau também era dominante, né? Então lá o acorde Si meio diminuto, que era esse acorde aqui, ó, a gente viu lá que ele também era dominante. Vamos ver se ele tem o trítono. Tá aqui, ó, o Si e o Fá, ó. O intervalo do trítono dentro do acorde Si meio diminuto, né? Então dá pra ver como esse acorde que tem a função tônica também carrega o trítono dentro dele. Tem vários modelos de acorde, né, com esse intervalo. Sempre que um acorde tiver o trítono dentro dele, vai ser um acorde com essa característica mais tensa, tá? Então daqui pra frente, quando a gente for continuar o assunto de funções harmônicas, falando das cadências e das progressões harmônicas nas próximas aulas, a gente vai usar muito esse conceito do trítono. O que é importante vocês terem em mente é que o assunto de dominante, né, quando a gente for usar nas cadências 2-5-1, 4-5-1, quando for falar das cadências especificamente, e for especificar que esse aqui é um acorde dominante, esse acorde dominante vai resolver na tônica, o que você tem que ter em mente é que quando eu falar de um acorde dominante resolvendo na tônica, eu vou estar falando desse intervalo, né, tenso que vai caminhar cromaticamente para se resolver, como eu mostrei aqui, tá? Isso vai acontecer diversas vezes ao longo das nossas próximas aulas, dos próximos estudos, tá? Justamente pelo fato do trítono ter essa tensão, né, ser um intervalo que carrega uma tensão, uma instabilidade, muita gente fala que ele foi banido na Idade Média pela Igreja Católica por ser considerado o som do diabo, né? Como se fosse o diabo representado na música, porque Deus é um Deus de harmonia
Então essa tensão nesse intervalo seria desarmonia, então isso seria proibido de ser tocado pela Igreja Católica. Mas esse assunto eu vou explicar com detalhes no próximo vídeo para ver se isso realmente é verdade ou se não passa de um mito, tá? Eu vou colocar esse vídeo ainda hoje aqui, então fica ligado no canal porque esse assunto é bem curioso, tá? Então até lá.